Está na hora da entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre os desafios do cenário econômico, as incertezas fiscais e as expectativas para 2022. Eu converso com o Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, sócio-diretor da Tendências Consultoria. Então, Maílson, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite, seus ouvintes, seus telespectadores. Bem, então, Maílson, vamos falar então dos grandes desafios que nós temos, né? A gente vê aí a inflação resistindo muito, né? Com choques sucessivos de preços, temos elevação dos juros e há uma grande preocupação do lado fiscal. Eu queria saber, na sua avaliação hoje, qual que é a principal ameaça, o principal desafio para a economia brasileira? Eu não tenho dúvida, é a questão fiscal, né? O Brasil está com uma situação fiscal muito frágil. Sem a parte fiscal, nós deixamos o Banco Central sozinho cuidando de combater a inflação. Portanto, e o lado fiscal pode, em algum momento, ameaçar o próprio teto de gasto. Este é o grande desafio da economia brasileira, resolver a questão fiscal. Agora, nós tivemos na última semana a apresentação do relatório, do parecer, na verdade, da PEC dos precatórios. A gente vê a insistência do governo em seguir adiante com a reforma do imposto de renda. O senhor vê condições de chegar ao entendimento político aceitável do ponto de vista econômico, mantendo a responsabilidade fiscal? Olha, Denise, essa questão do precatório é muito complicada, sabe? O que o governo está propondo, que é uma modificação do seu projeto inicial, é uma coisa muito confusa. Ou seja, pega-se o valor dos precatórios em 2016, isso dá aproximadamente 39 bilhões, e transfere o restante, que é 50 bilhões, porque o total é 89, para 2023, não é? E assim sucessivamente. Isso vai acumulando um estoque de precatórios gigantesco, em bola de neve, que daqui a 20 anos estará em 5 trilhões de reais. O objetivo do governo qual é? Tirar uma parte disso para viabilizar o novo programa Bolsa Família, né? Eu acho que vai terminar aprovando, mas cria-se um risco muito grande, porque se o Supremo, no próximo ano, decidir que essa PEC, que essa emenda constitucional, não é constitucional, como ele já fez 2 vezes, aí vai ficar um problema muito complicado, porque o governo terá que incluir no orçamento do próximo ano 50 bilhões de reais, e ele não vai ter espaço para isso, porque esse espaço que saiu com essa proposta da PEC dos precatórios terá sido ocupado por Bolsa Família e outros programas do governo. Agora, além dessa necessidade de abrir espaço no teto através da postergação do pagamento dos precatórios, tem a preocupação do lado do financiamento, que viria justamente da reforma do imposto de renda. O senhor acha que a reforma, da forma como ela está, ela pode gerar esse excedente de receita para custear a ampliação do Bolsa Família? Olha, Denise, na verdade, o excedente de receita não é para financiar o Bolsa Família, a rigor. É para cumprir um dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo o qual, se você cria um programa novo, você tem que criar despesa ou cortar uma despesa equivalente. Então, o que o governo criou é uma coisa mais inacreditável ainda. Ele conseguiu isso no Congresso. Ou seja, na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ficou dito que o Bolsa Família pode ser criado, o novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil, por um imposto que ainda não foi criado, que ainda está em debate no Congresso. Isso é um negócio maluco, né? Então, eu acho que está uma confusão geral. O projeto é ruim do imposto de renda, saiu ruim do Ministério da Economia, foi piorado no Congresso, e agora o governo está dependendo da aprovação dele para poder sair com o Bolsa Família para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. É uma confusão em tanto. Claro que ele pode conseguir isso com uma articulação boa com o Congresso, mas criou-se um imbróglio, né, deixa-me repetir isso, nós vamos depender de um recurso que ainda não foi aprovado para financiar um programa que ainda está para ser feito. Então, nas duas pontas pode haver questionamento e, no mínimo, aí um comprometimento de credibilidade quanto à responsabilidade fiscal, é isso? Eu acho que sim, né? No final, eu acho que vai tudo se arranjar, né?
até porque esse calote do precatório, tudo indica que vai ser aprovado, né? Infelizmente, tudo indica que vai ser aprovado. Eu defendo outra solução. Eu defendo que considere o precatório fora do teto de gastos, né? Mas isso o Ministério da Economia não aceita, tem medo da repercussão no mercado financeiro, né? Em resumo, Dani, deixa eu repetir isso, é um imbróglio. Agora, Tomás, em relação à inflação, o senhor vê condições de a elevação desse processo de alta da taxa Selic implementado pelo Banco Central conseguir fazer com que a inflação retorne para uma trajetória compatível com a meta? A gente pode ter uma inflação efetivamente mais baixa no ano que vem? Olha, o objetivo do Banco Central não é cumprir a meta de inflação deste ano, é evitar uma contaminação para 2022, 2023 da inflação deste ano. Eu acho que é possível sim, porque o Banco Central já se comprometeu a ampliar, a aumentar a taxa Selic no que for necessário. Por exemplo, nós na Tendências prevíamos uma Selic de 8,25% este ano, e com essas declarações do Banco Central e com o aumento, a aceleração da inflação pelo IPCA que saiu hoje, nós revimos a nossa projeção. Nós já estamos trabalhando com 9% de Selic em 2022, o que significaria 8,25% em 2021 e mais um aumento de 0,75 ponto percentual no início de 2022. Eu acho que com isso a inflação vai declinar, até porque alguns preços públicos vão estagnar. Não vemos o petróleo subindo mais do que está subindo. A nossa projeção para 2022 é de uma inflação de 4,2%. Agora, Tomás, isso nesse contexto todo de inflação elevada, com juros subindo, com incertezas fiscais, ainda que saia esse novo programa do governo, o senhor vê perspectivas de um crescimento satisfatório em 2022? Olha, depende do que chama satisfatório, né? O ministro da Economia está dizendo que a economia está decolando. Eu não entendo de aeronáutica, mas eu acho que decolar é levantar voo e chegar a uma certa altura, né? Eu acho que não é isso que vai acontecer, né? Os 5% deste ano será obtido pelo preenchimento da capacidade ociosa que existe na economia. O próximo ano, nós voltamos para a mediocridade da economia brasileira, que é de um potencial de crescimento em torno de 2%. Você acompanha isso muito bem, Denise, você sabe que tem participantes no mercado. Foi o caso do Banco Itaú, esta semana, refez a sua estimativa para 0,5% só de crescimento no próximo ano. Nós, na Tendência, ainda estamos com uma projeção de 1,8%, porque nós achamos que os serviços vão continuar subindo muito, a expansão do serviço pode sustentar um crescimento maior em 2022, né? Mas eu acho que crescimento satisfatório, não, porque o Brasil não tem condições de crescer 3%, 4% a partir de 2022 sem criar pressões inflacionárias ou no balanço de pagamentos. Agora, Tomás, a gente percebe aí no cenário macroeconômico também muita influência no cenário internacional. Há preocupações com desaceleração da China, que também tem problemas agora na área de energia, tem possibilidade de alteração da política do Banco Central dos Estados Unidos. O senhor vê ameaças maiores nesse sentido? Isso também pode atrapalhar o crescimento? Sem dúvida alguma, Denise. Nas últimas semanas, o cenário internacional mudou para pior, né? Primeiro, o Banco Central americano sinalizou que ele pode aumentar a taxa de juros lá antes do que se previa, que seria no primeiro trimestre de 2003. Tudo indica que vai ser no quarto trimestre de 2023. Ele já anunciou que vai começar o tapering, né, que é a redução da compra de papéis no mercado. Isso vai reduzir a liquidez. A crise de energia surgiu na China, surgiu na Europa. Por exemplo, a Alemanha, que depende fundamentalmente da importação de gás, o gás aumentou 120% nos últimos meses, né? Então, essa crise de energia, tanto na Europa quanto na China, está mudando, junto com o novo cenário para a taxa de juros, está mudando o cenário da economia mundial para pior. Isso pode afetar a economia brasileira de dois modos. Primeiro, porque reduz
o preço das commodities e o desempenho disso no balanço de pagamento e na economia brasileira. E segundo, porque aumenta a taxa de juros nos Estados Unidos ou a redução do nível de liquidez pode gerar uma depreciação cambial maior. Portanto, uma desvalorização do real pode criar dificuldade a trazer a taxa de inflação no próximo ano para os 4,2% que a gente está imaginando. Realmente é uma situação muito complicada. Foi bom você ter levantado esse ponto. Nós ouvimos aqui Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e sócio-diretor da Tendências Consultoria. Maílson, muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite para os seus telespectadores. Obrigado pelo convite. Obrigada, Ed.